Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos vários programas. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No famoso texto da primeira carta de São João, nós vimos que o pecado é transgressão da lei. Vimos também que o pecado, pelo fato de a lei ser de Deus, a lei eterna, seja ela impregnada na natureza, seja ela consignada na palavra de Deus, seja ela pregada pelo próprio Jesus Cristo, Jesus é a nossa lei, ela é um ato que agride, antes de tudo, a Deus. O pecado é contra, antes de tudo, Deus. Pode-se falar do pecado contra a natureza, do pecado contra nós mesmos, do pecado contra o próximo, mas o pecado é, antes de tudo, algo contra Ele. Salmo 50, versículo 6. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Só contra vós. Ainda que a mentira, por exemplo, o pecado da mentira, engane uma pessoa. Claro que a pessoa vai ser prejudicada, ela foi enganada, ela foi passada para trás. É um pecado contra o próximo. Mas antes de ser contra o próximo, é contra Deus, de cujo coração veio o preceito: não levantarás falso testemunho. O Deus que é a verdade. É importante isso para que não fiquemos num conceito bastante restrito de pecado, como se fosse algo contra a minha consciência. Claro que o pecado é contra a consciência reta, por favor, mas é antes de ferir a consciência de quem o comete. É um pecado contra Deus. Só contra vós eu pequei. Em absoluto, o pecado é só contra Deus. Relativamente, consequentemente, convergentemente, tangencialmente, se pode falar de pecado contra a natureza, de pecado contra nós mesmos, de pecado contra o próximo, de pecado contra a justiça, etc. Tudo isso é verdade, mas é secundário, porque se pecado é transgressão da lei e a lei procede de Deus, quando eu transgrido a lei, eu cometo um pecado contra Deus. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Veja, o pecado não existe somente quando as pessoas conhecem, quando as pessoas sabem, quando as pessoas sentenciam, quando as pessoas têm consciência de quem foi o seu autor. Isso é secundário. Só contra vós eu pequei. O que é mal eu fiz diante de vós. Ainda que ninguém saiba, Deus sabe. Ainda que ninguém veja, Deus vê. Isso é extremamente importante para que nós não relativizemos o pecado e sentenciemos que o pecado só passa a existir quando as pessoas sabem, quando as pessoas julgam, quando as pessoas são vítimas. Alto lá. Só contra vós pequei. O que é mal eu fiz diante de vós. Assim, a supremacia de Deus aparece também na definição, na noção, na concepção do pecado. É, antes de tudo, ofensa a Deus. É, antes de tudo, uma realidade feita, cometida ou omitida diante de Deus. O único que sabe, o único que vê, o único que sonda, o único que perscruta os nossos corações. Somente Ele tem a noção justa, a noção exata, o alcance, as consequências do nosso pecado, o tamanho, a quantidade e a intensidade dos nossos pecados.